Fala pessoal, Will na área para falar com você sobre um dos concursos mais aguardados de 2026, que é o da Cefaz do Distrito Federal. Eu não sei quando é que esse concurso vai sair, né? Já está iminente, já está tudo perto de acontecer, mas o fato é, se você quiser ter uma chance nesse concurso, você já deve estar estudando há muito tempo, né? Só que agora eu vou falar com você sobre algo diferente. Eu não vou ficar aqui falando sobre previsão do que vai vir no edital e tudo mais, tá? O que a gente já sabe até agora, eu vou falar em 30 segundos, rapidamente aqui com você, e depois eu vou falar sobre algo que ninguém está falando por aqui. Então vamos lá. São 115 vagas mais 150 em cadastro de reserva, um salário inicial bruto de até 37 mil, o estilo da prova vai ser Sebrasp, certo e errado, edital já está iminente, a banca já está definida, já está tudo pronto, é só soltar o edital. Provas, eu chuto que a prova deve acontecer ali entre novembro e março, tá? Mas dependendo de quanto tempo mais eles enrolarem para soltar esse edital. O próprio órgão prevê cerca de 11 mil inscritos, mas é uma concorrência de altíssimo nível, apesar de não ser um número tão expressivo. Uma prova que vai conter 150 itens, 2 discursivas de 20 linhas. Aí eu acredito que devem valer 15 pontos cada uma delas, totalizando 30 sobre conhecimentos específicos. E uma dissertação de 60 linhas, que eu chuto que estará valendo cerca de 35 pontos, beleza? Também sobre conhecimentos específicos. Mas a questão é, o edital ele é só a ponta do iceberg. A investigação é muito mais profunda e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Porque talvez você, que já tem uma ampla bagagem de estudos, esteja indo na direção errada e se não corrigir a rota, você vai ficar pelo caminho. Não por falta de estudo, mas por falta de estratégia. Né? Por quê? Porque a sua concorrente também está estudando há muito tempo. Então, não é só isso que vai ser suficiente. Você vai precisar de algo que te diferencie. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre discursiva fatiada, sobre a matriz SED, poder preditivo, sobre como chutar, porque sim, existe técnica de chute, como estudar e revisar, tanto em pré-edital quanto em pós. Simulado não é treino. Vou falar sobre como romper o platô dos 80%, porque deixa eu adivinhar, você provavelmente está lá nesse platô dos 80%, né? Você está toda hora. Aí vai lá, faz simulado novo, depois vai, faz uma bateria de questões e está ali. Está sempre oscilando ali na casa dos 80%, no máximo 85%. O que você tem que fazer de diferente para conseguir romper com isso? E a anatomia do Sebrasp. Como é que você entende a banca a fundo de forma a obter vantagem competitiva contra ela? Então vamos lá. Sobre a discursiva fatiada. Você tem que ir na contramão da manada. Enquanto a manada se propõe a praticar uma prova discursiva por semana e fracassa miseravelmente, você pratica todo dia, só que de um jeito muito mais rápido e eficiente. Sim, você vai estudar discursiva todo santo dia, ou quase todo dia. Beleza? Só que você vai ver que vai ser muito fácil. Vai ser muito mais fácil do que fazer uma vez por semana. Eu te prometo que vai. Como que a Cefaz deve cobrar, então, né? A gente ainda está no campo aqui da especulação, mas nós já temos ali que serão 2 questões curtas e uma dissertação. Essa dissertação, eu chuto que deve vir ali no formato de peça técnica, né? E é uma prova naturalmente mais longa. Então, na questão curta, você tem 20 linhas, então abandona a estrutura. Nessa hora, você tem que despejar conhecimento, filho. Pega todo o teu balde de conhecimento e vomita na prova. Beleza? É isso que você tem que fazer. Já na prova de 60 linhas, muito provavelmente sendo uma peça técnica, você vai ter que ter algo além. Você vai ter que observar, né, o padrão mínimo ali de estrutura para você obter alguns pontos preciosos. Beleza? Mas não tem mistério. Estrutura você aprende em pouquíssimo tempo. Fato é, no concurso da Cefaz ali, você provavelmente vai ter cerca de 25% da nota total da prova na sua discursiva, beleza? Então, isso é relevante para traçar a sua estratégia. Não dá para você deixar de lado. E o problema é isso. A maioria das pessoas, ela pensa, ela vai lá, organiza o método de estudos dela, faz ali o cronograma, analisa os pontos que ela tem que melhorar e tudo mais, e ela pensa, eu vou reservar o domingo, o sábado para treinar discursiva. Vou treinar uma vez por semana. Quando você olha assim, não parece uma má ideia. O problema é, a realidade ainda nem começou a bater na sua porta. Para você que já estuda há bastante tempo, você já deve ter uma consciência de que os nossos planos eles nem sempre dão certo. E o problema é que quando sair o edital, você vai começar a ficar ansioso. Você vai começar a correr atrás do prejuízo. Aquela matéria que você não conseguiu terminar e que você contava que já teria terminado, você vai começar a apertar, porque ela vale bastante. E aí quando você vê, você não vai estar mais praticando uma discursiva por semana.
Você vai começar a praticar uma a cada 15 dias. Tem gente que nem isso vai fazer. E quando chegar em cima da hora, quando chegar na reta final, você vai querer correr atrás do prejuízo. E não vai mais dar tempo. Você pode até começar a praticar, mas não vai mais dar tempo. Tá? Então, o problema é que você vai ter uma prova com 3 discursivas, que vão valer 25% da sua nota, num concurso de altíssimo nível de concorrência, e você quer estudar discursiva por um método tradicional que é ineficiente, que não está correlacionado com a sua realidade. Tá? E aí, esse é o grande problema, é uma questão de realidade, não é que o método não funciona, é que o método tem pouca aplicabilidade quando a gente olha para o mundo real. É um método comum e ultrapassado. Esse tipo de método de estudo de discursiva nasceu lá atrás, lá no Enem. Lá no Enem, quando você tinha que escrever aquela redaçãozinha de atualidades, uma dissertação de 30 linhas, que aí você tinha que seguir uma estrutura que o Enem ia valorizar cada competência. Isso não existe, pessoal. Para fazer uma prova discursiva, para fazer peça técnica, para fazer questão longa, que vai envolver 99% conhecimento específico, você não tem que ficar se importando com estrutura. Então, qual que é o sentido de você ficar treinando do jeito tradicional? Gastando tempo fazendo estrutura. Estrutura você aprende em menos de 1 hora. Pronto, resolvido. Resolvido. Seu medo é estrutura? Relaxa. Em menos de 1 hora você aprende. Não precisa ter medo. Agora você precisa ir além, você precisa praticar, você precisa colocar o teu conhecimento no papel. E uma coisa é você estudar para a prova objetiva. Você vai estar lá fazendo sua revisão, você vai estar lá fazendo questão, você vai estar lá revisando teu material, né, suas anotações. Para você estudar para a prova discursiva, você tem que escrever. Escrever. Método ativo de revisão. Entende? Então, não adianta você querer ficar praticando uma vez por semana. Você tem que pegar todo dia. Só que ao invés de você pegar todo dia e escrever 60 linhas num dia, você vai escrever 5, 10, 15 no máximo. Vai escrever pouca coisa. Vai responder um tópico. Vai matutando esse tópico na tua cabeça. E você vai treinando. E esse tópico, ele não vai te ajudar só a você ganhar ponto na sua prova discursiva. Você vai ganhar também na prova objetiva, porque essa questão também vai ser cobrada no objetivo. Então você não está treinando só para 25% do edital com esse método, você está treinando para 100%. 100% do edital. Entende? E é assim que você realmente consegue se desenvolver em pouco tempo. Todo dia você vai estar praticando discursiva. Esse é o segredo para você conseguir extrair uma nota excelente, na casa dos 90%, talvez até mais, no dia da prova. Aí sim você se diferencia do seu concorrente. Entendeu? Ponto 2. A maioria das pessoas acompanha a métrica errada. Embora as questões do Sebrasp sejam relativamente rápidas de solucionar, você vai ter cerca de 1,5 minutos por item, tá? Então, por mais que você tenha tempo, é uma frase curta, simples, as decisões que você vai tomar são sob pressão. Você vai fazer 150 questões desta maneira, e você não vai fazer elas só uma vez. Você vai passar, aí vai ter questão que você vai ficar em dúvida, vai pular, depois você vai voltar. Então, você vai tomar inúmeras, mais de 200 decisões sob pressão num curtíssimo espaço de tempo. Se você não tiver método, a prova vai te atropelar. E aí, aqui eu falo para vocês uma coisa que a maioria não se atenta. Vamos lá, deixa eu adivinhar. Quando você erra uma questão, o que é que você faz? Você volta na matéria, você abre o PDF, você vê uma videoaula, você resolve um punhado de questões. O problema é que quando você faz isso, você está solucionando uma parte do problema. A gente aprendeu a resolver as nossas deficiências de estudo com mais estudo. Beleza. Quando o seu problema é falta de conhecimento, ou seja, quando você está estudando direito constitucional, né, está estudando poder legislativo, beleza. Aí tem as competências do Senado Federal. E você não se lembra, você não sabe direito, você não conseguiu internalizar corretamente esse conhecimento, com certeza a melhor maneira de você resolver esse problema é voltar na teoria e massificar aquilo ali, até você aprender.
O problema é que muitas vezes você erra uma questão e não é por falta de conhecimento. Muitas vezes você erra porque você erra na execução, ou seja, você sabia responder, mas você executou mal. E muitas vezes você simplesmente decidiu mal. Você pode, por exemplo, uma questão que você ia marcar certo, você muda de ideia no gabarito e marca errado em cima da hora. Quando você olha, o gabarito inicial estava correto, tá? Então, existem erros que não estão associados à falta de conhecimento. E como é que você vai resolver erros que estão relacionados a outros aspectos? Estudando mais. Você não vai melhorar. E aí, isso faz link quando eu falar com você sobre o platô dos 80%. Por quê? Porque você consegue evoluir rapidamente até um certo nível e depois não é mais falta de conhecimento. Depois, não é que faltou questão, não é que faltou ler mais o PDF, não é isso que faltou para você. Faltou aprender a fazer prova, beleza? Então, esse é um detalhe muito importante. Você precisa começar a catalogar os seus erros, além de apenas voltar na matéria e treinar mais conhecimento. Tá? Então você tem que melhorar a sua capacidade de executar e a capacidade de decidir, beleza? Eu chamo isso aqui, né? A gente faz o registro geralmente só do acerto, né? Então você tá lá com a sua planilha bonitinha e aí você executou 50 questões hoje, beleza? Aí você marca, eu acertei 40, errei 10, você vê a estatística e pensa, preciso estudar mais, preciso melhorar. Você não está fazendo um real diagnóstico da sua capacidade de tomar decisão, da sua capacidade de leitura de prova. E com isso, você fica sempre andando em círculos, você fica fazendo uma revisão incompleta, uma revisão que é só baseada em assistir mais aulas, voltar sempre no mesmo ponto, fazer mais questões. Você não corrige a raiz do problema, que é a sua tomada de decisão que está ruim e a sua execução de prova que também está ruim, beleza? Então, o melhor jeito de você catalogar, eu não deixei aqui o meu método completo, porque muita gente acaba copiando depois ali, divulgando como se a ideia fosse delas, mas você vai catalogar a questão, você vai categorizar qual tipo de erro que você está cometendo, né? E você vai tentar entender as minúcias daquele erro, para que você realmente possa aprender e não errar novamente. Porque errar no treinamento é normal. Você não tem que ter medo de errar, você não tem que ter medo de ficar com um índice baixo na hora de treinar a questão. Você tem que ter medo de errar a questão na hora que está valendo, beleza? Então, o percentual de acertos é um placar. A categoria de erro é o diagnóstico. É ali que você realmente vai entender onde estão as suas fraquezas, tá? Então, o caderno de erros, ele é uma excelente ferramenta, ele é super indicado. O problema é quando você só está preocupado em errei ou não errei e você só cataloga ali o que você está errando. Então, ele vai responder uma simples pergunta: o que foi que eu errei? E aí você pode transformar ele num grande depósito de questão e todo o erro que você cometer retornar para a teoria, ao invés de você conseguir avançar e fazer um diagnóstico mais profundo, né? A planilha de desempenho, ela também é maravilhosa. Você tem que ter uma planilha de desempenho para acompanhar como é que estão os seus índices em cada matéria. O problema é, ela mede o desempenho geral e em cada disciplina, no máximo. É só isso que você consegue com ela, né? Você não mostra o local da perda, você não revela, você mostra o local da perda, mas não revela a causa. E aí você continua cometendo os mesmos erros. É por isso que a gente fica no platô, porque você não consegue romper com aquilo. Tá? E tem a matriz SED. A matriz SED é o método que eu coloco com os meus alunos para que nós possamos realmente diagnosticar o problema, olhar ele na raiz para assim poder corrigi-lo. Beleza? Ponto 3. Poder preditivo. Você caiu no senso comum, tá? Por quê? Porque você já foi acostumado a entender que, absolutamente, exclusivamente, existem palavras que você olha, acende uma luz vermelha e você pensa, essa palavra aqui, esse item, ele tem mais chance de estar errado do que de estar certo. E aí você faz um contraponto, né? Você pensa que existem palavras que são inclusivas e por isso elas têm mais chance de estarem certas. Um exemplo é a palavra pode. Eu fiz um estudo envolvendo mais de 10 mil questões. Eu estou há mais de um ano mapeando o Sebrasp. E a verdade é que quando você pensa na palavra pode no enunciado das questões de certo e errado do Sebrasp, você vai perceber que a tendência desse item estar certo ela é levemente positiva. Tá? Ela não chega nem a 60% de certeza. Então, menos de 60%, por volta de 55% das questões que tem a palavra pode, deixando a questão mais abrangente, elas realmente estão corretas. Cerca de 45% estão erradas. Tá? O problema é que, dependendo da matéria
esse número fica muito pior. Em direito constitucional, por exemplo, esse índice é de 49% das vezes certa. Se você chega em direito constitucional e marca pode como correta, sem analisar o restante do item, achando que, não, eu não sei essa questão, então eu vou chutar desse jeito. Você tem mais chance de perder ponto do que de ganhar. Tá? Então, estou trazendo um exemplo aqui somente do pode, mas a questão é, você tem que mapear tudo. É isso que eu venho fazendo. Você tem que mapear tudo, olhar cada detalhe. Por quê? Porque certos sensos comuns, eles não são suficientes. Se você seguir o senso comum de forma cega, você provavelmente vai errar mais do que acertar. O seu saldo vai ficar negativo, tá? Ponto 4. Técnica 3x2, que você já deve ter visto em algum vídeo por aí falando sobre chute, tá? Eu vou fazer um contraponto aqui. Eu não vou falar que a técnica 3x2 não funciona. Ela tem pontos positivos, mas ela tem limitações. E a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. A gente tem que pensar em valor esperado positivo. Não vai dar tempo nesse vídeo de eu ficar explorando isso a fundo, mas o fato é, muita gente vende a técnica 3x2 no YouTube como se ela fosse uma mina de ouro. Você pega um quadro branco bonitinho, faz uns 10 minutinhos de cálculo ali, fala um monte de coisa, e no final você sai pensando que se você utilizar essa técnica, você vai conseguir 10 pontos a mais na prova, 15 pontos a mais na prova. Não é verdade, tá? Ela pode te ajudar se você souber utilizar com método, tá? Ela não é um protocolo de decisão. Se você não sabe, se você está com problema de decisão na hora da sua prova, você tem mais tendência a perder ponto do que ganhar usando essa técnica, tá? E ela não olha para tudo que deve olhar. Então, é óbvio, o 3x2 funciona matematicamente, né? Estamos falando de análise combinatória. Ele já seria o bloco de 5 questões nos quais ou vai ter 3 certas e 2 erradas, ou vai ter o contrário, 2 certas e 3 erradas, representa 20 de 32 possibilidades, 62%. Tá? O problema é, você não vai chutar uma enorme quantidade de questões. Se você for chutar um monte de questão, você provavelmente não tem nenhuma chance de ser aprovado. Então, você vai chutar uma pequena quantidade e você não tem como prever em qual bloco que está caindo ou não esse padrão de 3x2. Né? Além disso, você nem sabe se você acertou as questões daquele bloco que você já marcou. Você nem sabe qual é o seu índice de confiança. Então, como é que você quer estipular depois, com base nessa técnica do 3x2, se a próxima resposta vai ser correta ou errada? Quando a gente começa a pensar em lei dos grandes números, quando a gente começa a pensar realmente no valor esperado positivo, a coisa vai muito mais lá embaixo. O buraco é muito mais fundo, não é simples assim. Então, permita-me ser a pessoa que vai estragar prazer aqui, mas eu preciso te alertar antes que você chegue no dia da prova e comece a fazer asneira. Beleza? Porque senão você vai chegar no dia da prova, vai tomar fumo e vai ter que estudar para outro concurso, tá? Então, antes de você usar o método 3x2, eu separei 3 perguntas que você deve se fazer. Quantos itens você respondeu nesse bloco? Você checou o índice de confiança que você tem em cada um desses outros itens? O risco compensa a sua situação atual na prova? O 3x2 ele pode ser um sinal auxiliar. Ele pode ser um método que vai te auxiliar a tomar uma decisão quando você tem outros critérios bem embasados para pensar, tá? Aí ele é um critério de desempate. O que ele não pode ser confundido é um método completo de decisão, porque ele não é. 5. Pós-edital é um jogo de prioridade. Então, como é que a gente vai tratar a revisão nessa etapa crucial? Você já teve tempo de fazer revisão, você já teve tempo de avançar nas teorias, você já teve tempo de fazer muita coisa até aqui. Se você deixou tudo para o pós-edital, eu lamento dizer, mas não vai dar tempo, tá? Então, avançar nas matérias, compreender a banca, executar a questão e fazer aquela revisão de 24, 7 dias, 30 dias é utópico. Não dá tempo, você não consegue. Você não consegue, você vai ficar patinando no mesmo lugar, beleza? Então, eu costumo falar para vocês, voltando aqui, eu costumo falar para vocês que nessa etapa vocês usem questões. Por quê? Questão, você está conhecendo um pouco mais da banca, você está exercitando de forma ativa e você não fica lá perdendo tempo com um monte de material de revisão que você não vai dar conta de olhar tudo. A matéria é infinita. Tem muita matéria nesse concurso. O concurso veio com um edital gigantesco, tá? Então, se você quiser ficar revisando as coisas, você não vai conseguir avançar. Você vai exercitar pouca questão e aí você vai sair em desvantagem comparado com o seu concorrente que já está lá resolvendo 10, 20, 30 mil questões. Beleza? Simulado. Simulado, eu não recomendo. Simples assim. De verdade, se é para você fazer simulado,
Você está ali no máximo testando sua gestão de tempo, uma estratégia de resolução de prova. E tudo isso você consegue fazer resolvendo prova anterior. Só que o simulado foi desenvolvido pelo seu professor de cursinho. Já a prova anterior, ela foi desenvolvida pelo examinador do Sebrasp. O seu professor de cursinho, muitas vezes, ele vai lá no dia da prova e ele faz questões, ele faz a prova somente da matéria dele. Aí ele chega no final do dia da prova e ele faz aquela big análise, né? Faz lá a revisão de cada questão do concurso. Quantas vezes você viu o seu professor daquela matéria que você tanto confiou gabaritando a prova do Sebrasp? Ou de qualquer outro concurso que seja, de qualquer outra banca. Não costuma acontecer isso, certo? Geralmente a gente vê os professores errando, batendo cabeça, discordando da banca. Pois é. Então, do que adianta você querer fazer simulado com base no que esse professor que vai cometer erros também, esse professor que geralmente é um ex-concurseiro, você quer seguir ele? Muitas vezes, não tô menosprezando a competência, mas estou dizendo que é estrategicamente inferior a você pegar provas antigas e exercitar elas. Pegar a prova inteira, imprimir a prova inteira e fazer. No máximo, descartar ali aquelas matérias que não caem no seu concurso. Você faz o restante da prova. Você treina exatamente as mesmas coisas. Você treina gerência de tempo, você treina estratégia de resolução, mas você está treinando com base na banca, não em professor de cursinho. Beleza? Sobre o platô dos 80%, eu já dei uma palhinha sobre isso aqui, então eu não vou me prolongar muito. Não é sobre estudar mais ou estudar melhor. Quando você está do zero numa matéria, você vai estudar para uma matéria nova, você vai começar a estudar para o concurso, você está no ponto zero. Evoluir do ponto zero para os 60%, para os 70% até, é relativamente tranquilo. Você consegue, você vai comendo a matéria, videoaula, questão, PDF, e você vai evoluindo rapidamente. Quando você chega ali na casa dos 60, opa, agora eu já atingi um certo nível de maturidade naquela matéria. Para você chegar de 60% a 80%, aí você já tem que dar uma melhorada. Você tem que olhar, pô, beleza, eu estou estudando de tal forma, mas aqui não está surtindo efeito. Então eu vou melhorar um pouco nisso aqui, eu vou me aprofundar um pouco mais em jurisprudência, eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa parte aqui, eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer mais questões. E aí você vai evoluindo aos pouquinhos. Não é no ritmo rápido, igual é do 0 a 60, mas você consegue evoluir, você consegue, com base no estudo, na melhora da sua técnica, você consegue chegar até aquela casa dos 80%, às vezes 82%, quem sabe 85%, e ali você chega no famigerado, você chega no platô, tá? E o problema é que quando você chega no platô, você já não consegue mais romper com aquilo. Você tem enorme dificuldade de sair daquele ponto. Por quê? Porque ali já não é mais sobre estudar mais ou estudar melhor. Ali você já tem que entrar naqueles outros dois sistemas de revisão, de melhoria, de diagnóstico do seu estudo, que eu falei lá atrás, né? Que é aquela matriz SED. Tá? Então, você tem que empregar a matriz SED e você tem que aprender o outro lado. São duas coisas que vão fazer o teu desempenho melhorar acima dos 80%. A primeira delas é a matriz SED, ou seja, eu estou fazendo questão, eu estou indo além de só analisar a estatística de quantas eu estou acertando e quantas eu estou errando. Eu estou indo além de só reforçar o meu estudo teórico. Não, agora eu começo a olhar para algo a mais, eu começo a olhar para o meu sistema de tomada de decisão. Eu começo a melhorar a forma como a minha mente pensa. Show de bola. E tem um outro detalhe que também faz, que é você se especializar na banca. Quando você se especializa na banca, você tende a entender melhor as nuances dela, as pegadinhas dela, o sistema dela de cobrar o conhecimento de uma determinada matéria, porque vai ser completamente diferente da forma de outra banca cobrar aquela matéria. E você não consegue desenvolver isso só fazendo questão. Fazer questão é importantíssimo, mas você precisa realmente parar um tempinho e aprofundar, entender a banca, catalogar aquilo que você encontra, entende? É isso que eu venho fazendo nos últimos tempos. Não adianta você estudar a matéria e ignorar quem vai elaborar a prova. O Sebrasp é uma banca única, inteligente e traiçoeira. Não é só uma frase solta de certo ou errado. Por mais que você pense, né? Eu vou olhar só aquela frasezinha, ou tá certo ou tá errado e já era. Existe um núcleo naquela questão. Existem condições, a banca faz inversões, ela faz falsas causalidades, generalizações, e ela mistura tudo isso para te derrubar. Saber que a banca te penaliza com -1 a cada erro que você cometer, e mesmo assim você escolher só estudar a matéria e não entender a fundo como é que a banca funciona, beira o amadorismo.
Acontece, pessoal, que nem tudo vai estar no seu PDF, nem tudo vai estar na videoaula do seu professor favorito. O entendimento sobre a banca Sebrasp eu venho reunindo há quase um ano. Já são mais de 10 mil questões. E eu não pego para fazer 10 mil questões e vou lá, não, agora eu fiz isso aqui, vou para a próxima, não. Eu estudo cada questão, eu estudo cada nuance das questões. Isso aí está espalhado pela internet, mas eu compilei num único treinamento, que é chamado de Código Sebrasp. O Código Sebrasp é o local onde você vai entender que o jogo começa muito antes de você abrir o caderno de prova. Porque na hora que você abrir esse caderno, já está valendo. Você não tem mais como voltar atrás. Ali é você e Deus. Você vai entender a hora certa de chutar. Porque sim, existe método para chutar. Só que o método para chutar não é esse videozinho de 10 minutos que você encontra no YouTube lá, que o nego tá falando de técnica 3x2. Não é assim que você chuta. Entende? Porque assim você vai ter valor esperado negativo no final. Dominar os mecanismos e as pegadinhas que o Sebrasp cria. Aprender a fazer uma prova na ordem certa e do jeito certo. Parar de controlar só a sua porcentagem de acerto e perceber quais são as torneiras que estão vazando pontos preciosos da sua prova. Transformar o seu caderno de erros num mecanismo muito mais poderoso. Entender as pegadinhas que o teu próprio cérebro, não é só a banca que cria pegadinha, o teu cérebro te prega peças, e aprender como usá-la a seu favor. E descobrir as estatísticas que mudam a sua forma de enxergar a prova. Mas além disso, você ainda precisa dominar a discursiva. São 3 provas de discursiva, vale 25% da sua nota. E a discursiva que você faz DF, você vai aprender a praticar a discursiva com mais frequência, de modo mais fácil. Perder o cagaço de escrever na hora H, porque muitos de vocês são capazes, mas tem medo. Tem medo, não tem prática. Sente muita pressão na hora da prova. Perder o cagaço, treinando todo dia, é muito mais eficiente. Se você quiser treinar uma vez por semana, uma vez por mês, você não vai perder o cagaço. Vai chegar no dia da prova, você vai travar de novo. Fazer caber o seu conhecimento em 20 ou 60 linhas de forma objetiva. Pensa na prova de 20 linhas. Você quer ficar enrolando? Quer ficar enchendo linguiça? Não vai dar certo, pessoal. Não vai dar. Então você precisa ter capacidade de enxugar a tua ideia só naquele núcleo essencial para que você receba o ponto da banca, mas sem começar a falar lorota, sem começar a falar coisa que não vai te agregar ponto, entendeu? Escrever só o que vai dar ponto. Aprender e praticar a estrutura de uma peça técnica, que é o que eu acho que vai ser essa prova mais longa. Mas se não for ela, você aprender a estrutura daquela prova. Entender o padrão de resposta do Sebrasp para maximizar ponto. Por quê? Porque o Sebrasp tem colocado no padrão de resposta uma cacetada de coisa. Para você conseguir ganhar uma pontuação máxima, você tem que falar do alfinete ao foguete. É muita coisa. Tá? Então, você entender qual que é o padrão que o Sebrasp está cobrando é meio caminho andado. Reduzir ruídos que tornam o seu texto confuso e prolixo. Entender que existe uma forma mais clara de você transmitir a sua ideia. Otimizar seu estudo de discursiva para servir também como revisão. Todo dia você vai estar estudando discursiva, mas cada vez que você pegar para estudar discursiva, você vai estar aprendendo além da discursiva. Você vai estar estudando também para objetiva. Chegar na casa dos 90% e aí sim, aí você se diferencia do seu concorrente. E eu criei um sistema integrado para quem busca alta performance na Cefaz, que é o Cefaz DF Skills. Conquiste vantagem competitiva contra a concorrência. Nesse aí, eu vou juntar o código Sebrasp, que é o néctar daquilo que você precisa para mandar bem na prova objetiva, e o curso de discursivas para Cefaz DF. Então, aqui sim, aqui você luta por cada ponto da prova, num único treinamento. Esse treinamento eu embalei de 2 formas para você. A primeira delas é para quem busca um acompanhamento mais exclusivo, mais sofisticado, tá bom? Para quem quer o meu acompanhamento, para quem quer que eu vá junto com você até o dia da prova. É a mentoria individual que eu chamo de O Olho. Eu te acompanho até a data da prova, identifico os gargalos da sua preparação, implemento o meu sistema SED e a minha curadoria de questões, que é uma seleção artesanal dos itens que mais se alinham com as suas necessidades,
crio tema de discursivas fatiados, corrijo 5 discursivas ou peça técnica com feedback detalhado. É o nível mais sofisticado de acompanhamento que eu ofereço. Por isso, é limitado, tá bom? Então, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já não tenha mais vaga. Você vai precisar consultar, me mandar mensagem e verificar se ainda tem vaga disponível. Beleza? Costuma esgotar bem rápido. Mas, como nem todo mundo busca uma mentoria, como nem todo mundo tem uma condição de investir numa mentoria, eu preparei o Cefaz DF Skills, no qual eu te dou o mapa do ouro. Eu te entrego o mapa, você pega, lê e vai, tá bom? Nesse mapa, você vai receber o código Sebrasp, então, toda a minha investigação sobre a banca Sebrasp, tudo que eu venho fazendo nesse 1 ano, e cada atualização nova que eu vou fazendo também, porque eu continuo atualizando. Você vai receber isso, né? Você vai receber o mapa de ouro para ganhar pontos na prova de secando a mente do examinador, e do outro, você vai desenvolver competências práticas com o discursivo Cefaz DF, equipado com o meu método de eficiência discursiva fatiada. Ali você vai treinar do jeito que eu ensino. Você vai praticar de vez em quando uma redação completa, com certeza, mas você vai praticar todo dia do jeito que eu ensino. E vai ganhar eficiência, vai evoluir mais rápido, vai ganhar mais memória, vai perder cagaço de escrever, vai melhorar a tua clareza, beleza? E para os 20 primeiros que adquirirem o Cefaz DF Skills, eu vou liberar de bônus, você não vai pagar 1 centavo a mais, o meu agente neural, meu agente de inteligência artificial, Will, mentor de discursivas, que vai te ajudar a chegar na casa dos 90%, quase que como se você tivesse contratado um mentor. Porque tudo que eu estudo está equipado nele. Tudo. Todos os prompts, todo o conhecimento teórico e prático estão equipados nele. Beleza? Se você decidir seguir sozinho, eu tenho certeza que você está preparado, que você está se dedicando, e eu espero que esse vídeo pelo menos tenha ajudado você a enxergar que a prova não é só conhecimento, que você precisa olhar um pouquinho mais além. Dá um passinho para trás, olha um pouco mais do alto e perceba que existe um horizonte um pouquinho maior para você se preocupar. Agora, se você quiser a minha ajuda, chegou a hora de dar o próximo passo. Você vai me chamar no WhatsApp, o número está na tela. Diga que veio através desse curso e eu vou te dar uma condição especial. E no WhatsApp eu vou terminar de te apresentar os detalhes, né? Se eu fosse falar tudo agora aqui nessa aula, essa aula ficaria gigantesca, tá? Então lá eu te apresento mais detalhes sobre a minha mentoria, mais detalhes sobre o Cefaz DF Skills. Você vai tirar as dúvidas e tomar a sua decisão final. Não se esqueça, olhe aquilo que os seus concorrentes não enxergam. A vantagem competitiva nasce daquilo que você faz diferente deles. Beleza, pessoal? Então, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, que eu tenha conseguido mostrar algo um pouquinho diferente daquela análise de edital padrão, né? Aquelas análises, aquelas expectativas que todo professor fala basicamente as mesmas coisas e vocês ficam consumindo na ansiedade. Eu espero realmente ter agregado algo diferente na sua visão de prova, na sua forma estratégica de lidar com essa preparação. Beleza? Fico por aqui, até mais, nos vemos em breve e espero contar com você aí na minha turma logo logo. Valeu!